falar um pouco do que é gravura, foi bem difícil. Eu estou há 35 anos na universidade. Quando eu vou falar de gravura, eu dou uma aula. Eu falei, não estou lá indo dar aula. O que menos interessa é esse conhecimento enorme, acadêmico, que eu acabei tendo pela profissão. Eu acabei sendo professora e artista simultaneamente, uma coisa meio híbrida. Mas eu acho que falar do que é a gravura, nem todo mundo sabe o que é gravura. Gravura é uma palavra que todo mundo usa, gravura, e o que é? Né? As pessoas não sabem muito bem o que é isso. Na verdade, gravura é uma das mais antigas técnicas de se fazer arte que existe. A gravura, ela tem uma história, não só no Ocidente, mas no Oriente também, que pelo menos alguns séculos, né? E ela está muito ligada, no início, quando ela surgiu, a uma coisa de difusão de conhecimento. A gravura a gente consegue acompanhar mais ou menos o surgimento do livro. Então é interessante porque quando começaram a surgir os livros, começaram a surgir as imagens impressas que ilustravam os livros. E a gravura sempre esteve ligada a essa coisa de difundir conhecimento. Se existia uma pintura muito importante, a gravura servia como uma reprodução daquela obra e podia viajar. Então as informações naquela época eram muito mais complicadas de serem levadas de um lado para o outro, e a gravura servia muito para isso. E ela veio se desenvolvendo muito ligada a essa coisa do livro, do conhecimento, cartas de baralho, mapas, até que num determinado momento ela foi superada por outros meios de impressão. Com o surgimento da fotografia e outros meios de impressão, ela foi sendo superada e aí ela passou a ser uma coisa independente. Então aí os artistas, sempre houveram artistas que se apropriaram da técnica para fazer, vamos dizer, a sua pesquisa artística pessoal. Mas ela sempre tinha uma outra função. Ela servia para ilustrar livros de biologia, para fazer mapas, e de repente ela se torna uma coisa completamente independente. A partir dessa época, que nós podemos marcar mais ou menos como o final do século XIX, a gravura ganha um outro fôlego. Ela passa a ser um celeiro de ideias, de propostas estéticas, de pesquisas, e não mais apenas uma coisa vinculada a reproduzir uma imagem, que era o que acontecia no início. Bom, quando ela começa então a se tornar uma obra independente, vamos dizer, uma obra de arte independente, começam a surgir uma série de necessidades de regularizar como é que isso ia ser feito. É importante lembrar que a gravura é um processo completamente artesanal. É um processo que demanda muito trabalho, muito rigor, muita disciplina, muitas vezes em colaboração com o impressor, mas é uma coisa que de repente não me interessava mais fazer milhares de cópias para divulgar alguma coisa, e sim fazer uma coisa exclusiva, uma coisa única. Por causa disso, a gravura começou a ser numerada. Ela sempre é feita em edições. Como é que se faz gravura? Aqui eu dei uma olhada, basicamente nós temos serigrafias. Até pouco tempo não se considerava serigrafia uma gravura, porque as gravuras eram feitas a partir de uma matriz de madeira, de ferro, de cobre, aliás, né, de metal, ou de pedra. E a serigrafia só se agregou a esse elenco como gravura no início do século XX. Eu falo assim há pouco tempo, porque para a história da gravura, início do século XX é pouco tempo, né? E aí, a partir de então, essas ficaram sendo conhecidas como as 4 técnicas tradicionais de gravura. Gravura em madeira, estilogravura, gravura em metal ou calcogravura, gravura em pedra, litografia, e a serigrafia, que seria a irmã mais nova nesse elenco.
Bom, aí o que acontece? Os artistas começam a produzir muita gravura e, por uma necessidade de mercado e para garantir a exclusividade daquilo que estava sendo feito, a autenticidade e exclusividade, começou-se então a criar todo um sistema de numeração dessas provas. Tá? Eu digo prova porque se eu tenho uma matriz onde eu vou gravar a minha imagem, essa matriz vai ser reproduzida em papel quantas vezes eu achar necessário. Então, se eu tenho a minha matriz e acho que vou fazer 10 cópias dela, ou 50, ou 100, eu vou numerar 1 sobre 10, 1 sobre 50, 1 sobre 100 e assim subsequentemente. 1, 2 sobre 10, enfim, até chegar à minha edição completa. É interessante dizer, tem outras numerações que são muito específicas de gravadores. Vocês podem se deparar de repente com uma PA, que é uma prova de artista, ou uma PC, que é uma prova de cor, ou uma PI, que é uma prova de impressor. Elas não têm valor comercial diferente. No início, sim. No início, o artista podia assinava uma edição, 10% dessa edição eram provas de artista, todas as provas de cor e provas de impressão eram assinadas pelo artista também, e a matriz era destruída. Quer dizer, quando eu falo isso, é óbvio que eu não estou falando de um Picasso que fazia a edição de 100 num papel fantástico, depois ele pegava um papel menos bom, fazia mais 200, pegava um papel muito pior, fazia mais 500, mas ele assinava todas elas. E todas elas tinham um valor comercial diferente por conta do tamanho das edições. Bom, acho que com isso dá mais ou menos para entender o que é uma gravura. No nosso caso, que são serigrafias, são gravuras feitas a partir da impressão em telas de silkscreen, que era uma coisa que a gente não imaginava, como o offset também acabou gerando gravuras, enfim, todas essas técnicas de reprodução modernas, contemporâneas, foram... hoje eu já falei muito, essas memórias. Elas todas foram sendo usadas pelos artistas bom, e como é que funciona? Para dar um exemplo para vocês. Uma gravura dessas que tem, sei lá, 15 cores. Cada uma dessas cores é uma matriz, ela é impressa em todas as provas que eu vou fazer e eu vou colocando cor por cor até chegar no resultado final. É importante mostrar uma diferença, quer dizer, a gravura e uma reprodução. Isso aqui é uma gravura feita... bom, um parênteses, vai. Algumas pessoas acham que uma gravura que não é feita e controlada pelo artista até o final do processo, ela não é uma gravura, ela é só uma reprodução. A gente tem exemplo aqui de algumas reproduções. Estou vendo ali atrás deles umas coisas do Aldemir Martins, que não foi o Aldemir Martins que fez. Ele assinou algumas, né? Outras eu estou vendo que são assinaturas impressas. Quer dizer, a partir de obras do Aldemir Martins, um editor e um impressor fizeram uma gravura que funciona como funcionava aquela gravura lá atrás, que era uma reprodução de uma obra, de uma pintura, de um desenho, e, claro, também tem um valor comercial, mas é diferente de uma gravura onde o artista acompanha todas as etapas. Até alguns anos atrás, eu fazia as minhas próprias gravuras. Hoje em dia, eu já não consigo imprimir com qualidade, então eu preciso da ajuda de um impressor. Sozinho eu já não consigo mais fazer. Outra coisa que eu acho bacana falar é que a gravura brasileira, ela é uma... como é que eu vou dizer? Ela é uma coisa muito importante, não só aqui dentro do cenário das artes plásticas brasileiras, mas mundialmente falando. A gravura brasileira tem uma qualidade estética e um rigor técnico fantástico. Isso desde o surgimento da gravura no Brasil. No Brasil a gente pode falar mais ou menos dos anos 20, quando começaram alguns artistas, uns projetos meio pioneiros,
Tem alguns artistas que a gente considera assim, os grandes mestres gravadores que surgiram nessa época, nos anos 20 e 30. Eude, Lívio Abramo, e eles formaram eles fizeram um esforço, na verdade, muito grande para formar uma geração seguinte. E aí nos anos 40 a gravura brasileira tinha uma categoria fantástica. Era uma coisa que em qualquer lugar do mundo se reconhecia como uma obra de muita qualidade. Esse cenário nunca, como é que eu vou dizer, nunca decaiu, nunca retrocedeu. Ele sempre foi avançando. Quer dizer, a história da gravura brasileira, se a gente for um dia conversar sobre isso, vocês vão ver que tem exemplos de grandes artistas que conseguiram colocar a gravura num patamar assim, impressionante fora do Brasil, é reconhecida fora do Brasil. Então, por exemplo, eu venho da terceira ou quarta geração de mestres gravadores, eu fui formada por um deles, que é o Evandro Carlos Jardim. Olá, tudo bem? O Evandro Carlos Jardim, que foi meu professor na ECA USP, que por sua vez foi formado por essa geração dos anos 40, né? E ele, enfim, eu tive muitos professores, eu me tornei professora, eu estou há 35 anos dando aula, e assim, o ateliê de gravura da escola, para mim, é uma coisa ainda como uma memória muito gostosa, muito fresca, e é o que faz sentido ainda, cada vez que eu vou trabalhar, aquilo tudo volta, é muito gostoso. E eu acho que, embora eu tenha optado, o Evandro faz gravura em metal, e a minha tentativa com gravura sempre foi com gravura em metal no começo, xilogravura, litografia. Só que eu sou uma colorista, eu nasci para ser uma colorista, eu não nasci para o mundo preto e branco. Eu acho lindo, eu adoro, os meus amigos gravadores todos têm essa aproximação da gravura pelo preto, né? O preto é o grande senhor da gravura, mas eu sou uma colorista, não aguentei, a coisa foi ficando muito difícil para mim, e a serigrafia se prestou muito bem para essa coisa onde eu posso pesquisar toda essa relação cromática, e por isso escolhi essa técnica, né? Além do desenho, da pintura, escolhi essa técnica como um modo de fazer as minhas gravuras. Eu não sei se vocês querem saber alguma coisa. Você considera a gravura, por exemplo, carimbo, uma obra feita com carimbo, com sim. Monotipia? Sim, claro. Interessante isso que você perguntou. Qualquer imagem realizada numa matriz que você pode reproduzir, multiplicar, chamam gravura de múltiplo, né? Por isso. Quer dizer, se você tem um carimbo, você repete isso quantas vezes você determinar, e você tem uma espécie de gravura assim. O exemplo do carimbo é como uma gravura em madeira. A gravura em madeira, ela funciona no relevo. É uma técnica que você vai tirar tudo que não vai ser impresso, e o que fica no relevo é onde vem a impressão. Então, o carimbo seria como uma xilogravura, né? A gravura em metal, já ao contrário, é uma gravura que funciona pelos encavos que você faz na matriz. Então, os sulcos, tudo que você consegue marcar a matriz de metal, é ali que a tinta vai ficar, e na hora que passar na prensa, essa tinta vai ser transportada para o papel. Tá? Então a superfície não conta, o que conta são os encavos. A litografia e a serigrafia são chamadas de técnicas, aquelas eram técnicas de encavo, de relevo, e a lito e a serigrafia são técnicas planográficas, porque quase não tem relevo nenhum. Então a tinta atravessa a matriz e vai direto depositada no papel. A monotipia menos, porque a monotipia você não consegue ter um controle da edição. O que caracteriza essa gravura como eu fiz 30? Por que ela é única? Ela é a número 7/30. Todas as outras são idênticas a ela.
Tá? Independente das 30 serem idênticas, cada uma delas é uma obra única, é uma obra original. Tá? Diferente se eu pedir para fazer um fotolito disso e mandar reproduzir 500 e eu posso controlar, mas não posso nem assinar. Aí já é uma reprodução que se aproxima mais ou menos do pôster, né? Por exemplo, quando a Lígia falou em fazer esses lenços, eu falei, Lígia, a gente tem que fazer os lenços, mas eu tenho que assinar, tem que ser uma edição. Pode não ser, mas aí você vai ter que vender isso mais barato, né? Então aí se eu tenho uma coisa que não é uma gravura original, o preço cai muito, né? Sei lá, seria 1/10, vai, do preço de uma dessas, tá? Deu? Deu? Alguma outra coisa? Deu para entender o que é gravura, gente? Eu falei muito rápido. Hoje eu falei muito, vocês me desculpem, eu tô muito cansada, eu falei muito hoje já, e de muitos assuntos. Fala. Quais são as tintas que são usadas Ah, nesse bom. processo? Eu uso uma tinta especial, tá? Existem tintas à base de água, tintas acrílicas, tintas vinílicas. Eu uso tinta vinílica, ela é muito tóxica, tanto que eu não faço isso em casa, eu preciso alugar um lugar para fazer essas impressões, mas eu gosto muito da qualidade que ela me dá. Você percebe a diferença de tinta pela qualidade. Dá para fazer com tinta epóxi, dá para fazer, sei lá, de repente eu posso... É como se eu fizesse um molde, não é? E eu posso ir imprimindo isso. Mas a vinílica, você não deve usar solventes diferentes também? Ah, o solvente é um veneno. É um veneno. Eu não sei. Cada uma delas tem solventes diferentes, claro. A vinílica tem o pior deles, tem benzeno, sabe essas coisas que você fala, nossa, veio caveirinha assim na lata? Eu não perdi minha saúde à toa. Mas o processo, por exemplo, da vinílica, eu me imagino, justamente você usar um solvente, por exemplo, ela é uma coisa, digamos, criança pegajosa. Não é. Ela é uma tinta que tem uma... Bom, as tintas das técnicas todas têm as suas características. Cada tinta tem uma característica. Tem tintas que precisam ser muito grudentas, como você falou, pegajosas. Então as tintas de impressão tipográficas que servem para gravura em metal, que servem para carimbo, elas são muito grudentas. Tá? As tintas de serigrafia, elas não são, é linda, é uma coisa, parece, sabe? Ela é veludada, né? É linda, Você pergunta, muito bonito. inclusive eu entendi que o processo, como se fosse, assim, muito pensamento que na minha cabeça, como se fosse uma coisa Exatamente. que passa, É. Então eu pergunto por que Não é, gente, é exatamente o o processo. entrelaçamento das fibras. É. E aí eu pergunto porque eu me imagino que o processo de fazer isso deve ser muito rápido, eu tenho que fazer Muito rápido, por isso que eu falei que eu não consigo mais imprimir, porque é muito rápido, você tem que ter a pressão e a força certa para imprimir, e não deixa nada, não passa mais. Passa porque a tinta seca. Tem qualquer tela. Para eu conseguir uma qualidade gráfica dessas, eu uso uma tela muito fininha. E aí, se eu bobear, em qualquer tela. Né? Quando eu comecei a entupir muita tela, eu falei, chega, não dá mais para imprimir, peça para alguém, por favor. Porque realmente é um trabalho. E essa característica da gravura é muito bacana, é um trabalho completamente artesanal. Né? Então, e ele é feito por várias etapas e não tem como queimar nenhuma das etapas. Você tem que fazer todas elas. Você não pode encurtar o caminho. Por isso que não dá para ser gravador de fim de semana. Tem que ser, se você é gravador, você tem que trabalhar muito e o tempo todo em cima disso. É raro um gravador que não tenha ateliê, é quase impossível isso. Né? E por conta desse trabalho duplo que eu faço, dessa vida dupla que eu tenho, de dia eu sou uma coisa, de noite eu sou outra, eu acabei tendo que optar também por um processo de trabalho diferente do ateliê de gravura. Então há muitos anos eu desmanchei meu ateliê. Quando eu vou fazer uma gravura, eu alugo um lugar, vou lá, faço tudo e pronto, acabou. Eu não consigo manter um ateliê funcionando. Tá? Então eu preciso, quando eu quero fazer uma coisa dessas, eu preparo todas as matrizes, eu já ligo para o impressor, eu fico um mês
buzinando e dizendo, olha, vamos lá, vamos lá. E aí eu vou e faço tudo junto com ele. Eu não imprimo mais, mas eu estou junto com ele. Porque se a cor sair errada, eu quero consertar na hora, eu posso consertar. Se eu quero inventar uma outra coisa na hora, eu faço. Se eu quero... Eu já fiz muitas experiências técnicas no ateliê que renderam séries belíssimas de gravura. Eu não tenho nenhuma aqui, mas assim, por um erro, às vezes, eu consigo desenvolver uma outra coisa e fazer uma outra série, uma coisa inusitada, completamente inesperada. Mas você falou certo, o processo é o mesmo do silkscreen. O silkscreen serve para a gente estampar a asa do avião, a blusa, que ninguém usa mais silkscreen hoje em dia, e a gravura. Né? É a mesma técnica, só que as tintas são diferentes, os ateliês são diferentes. Eu imagino que o ateliê para imprimir a asa do avião deve ser bem grande, e um ateliê para imprimir uma gravura é um espaço pequeno. Né? Então é isso. E da litografia, que você tem? Porque assim, eu nunca vi o processo. A litografia é tão bacana, é uma pedra. A litografia é uma... Aqui você tem litografias ou não? Só a serigrafia. A litografia, ela surgiu no final do século XIX, por puro acaso. Tinha uma pedra em cima de uma mesa e a pessoa anotou alguma coisa, um material curioso e ficou marcado na pedra. Ele achou aquilo curioso, começou a pesquisar, de repente ele descobre uma técnica de impressão que, aliás, é a origem do offset. É o mesmo princípio do offset. Então, são pedras grandes, pedras calcárias de uma região da Bavária. Não existe mais nenhuma mina dessa pedra.